Hoje vamos falar sobre o profeta Jeremias, especificamente o capítulo 26 de Jeremias, do versículo 1 ao 13. Esse capítulo é um dos momentos mais tensos que acontece sobre a vida de Jeremias. E é um capítulo que fala especificamente do famoso Sermão do Templo, que Jeremias ele vai até o templo e fala tudo que Deus mandou ele falar. E ele sabe da consequência, que não vai ser uma consequência boa, conforme eles vão agir sobre Jeremias. O texto começa no início do reinado do rei Joaquim. Joaquim ele era filho do rei Josias, que reinou Judá antes de entregar para Joaquim. Nesse contexto, Deus ordena a Jeremias a falar com o povo, com o rei, né? E ele se coloca no templo, ele vai até o pátio do templo, Jeremias, e fala com todos lá. E o mais importante aí é que Deus também ele dá uma outra ordem para Jeremias. Ele fala para Jeremias não omitir uma palavra do que ele mandou a ser falado. E Deus instrui Jeremias nisso 100% a obedecer a mensagem real, sem suavizá-la para o povo. E Deus ele também passa que, além dessa mensagem ela ser dura, mas também ela vem com uma proposta de arrependimento, né? E o objetivo real dessa mensagem não era uma condenação em si para todos, mas se houver arrependimento, se houver obediência, voltar a obedecer a palavra de Deus, Deus não vai castigar e nem destruir o Jerusalém. E a mensagem central que Jeremias vem trazer, ela vem com uma condicional. E é uma mensagem que só tem dois caminhos. Ou você obedece, ou cairá sobre si o juízo. E o importante também que essa mensagem ela traz, Deus faz questão que Jeremias lembra o povo e traz a referência a Siló. Siló foi o primeiro local onde a Arca da Aliança habitou, mas ela foi destruída pelos filisteus por causa da maldade de Israel. Isso está em 1 Samuel 4. E o centro dessa mensagem é claramente que o templo não é um amuleto. Que o povo acreditava, por ter o templo de Jerusalém, Deus jamais permitiria uma destruição, que a cidade fosse destruída, e muito menos o templo. Mas a mensagem de Jeremias quebra, né, essa falsa segurança
E ele deixa claramente: se não houver mudança de vida, o templo terá o mesmo destino de Siló. E não é de se admirar que essa mensagem de Jeremias ela não soa muito bem aos ouvidos dos religiosos, né, dos sacerdotes e dos outros profetas. Assim que Jeremias, né, termina de falar, a reação é imediata e hostil. E um ponto interessante que os líderes religiosos eles ficaram ofendidos porque justamente Jeremias atacou a instituição e eles acusaram Jeremias de blasfêmia e traição e muitos no meio até mesmo gritando morte para Jeremias. E agora, outro ponto que eu trago aqui é que Jeremias ele é acusado. E quando ele está sendo acusado no pátio do templo, os príncipes e outras autoridades civis, eles ouvem o barulho e sobem até lá. E perguntam o que está acontecendo. E os sacerdotes, os outros profetas, eles vêm e acusam Jeremias de blasfêmia contra o templo. E pedem a morte de Jeremias. Mas aí é passado por um julgamento. E Jeremias ele faz uma defesa inabalável. Jeremias ele não se desculpa. Ele não nega o que diz. E nem também implora pela sua vida. Mas ele reafirma que o Senhor me enviou a profetizar. E ele, no final, ele encerra com sua defesa excelentíssima, né? E dando uma exortação ainda. O texto fala, aqui que eu deixei bem escrito, que é uma mensagem muito importante. Ele fala bem assim: emendai, pois, agora os vossos caminhos e as vossas obras, e ouve a voz do Senhor, vosso Deus. Ou seja, Jeremias ele recoloca a responsabilidade nas mãos dos ouvintes. E um tema principal dessa reflexão, eu coloco 3 pontos importantes que a gente traz para a nossa vida, né? O primeiro é a coragem da verdade. Jeremias, ele estava sozinho, entre aspas, né, contra todo o sistema político e religioso. Mas a sua autoridade vinha da sua obediência a Deus. E ele não queria nenhuma aprovação humana. E o segundo ponto é o perigo da falsa segurança. O povo ele confiava no templo, ele confiava no ritual, mas ele ignorava a ética e a justiça. Hoje isso nos alerta sobre confiar em títulos cristãos ou até mesmo em frequências à igreja, sem uma mudança real de vida e de caráter. O terceiro ponto é a misericórdia de Deus no aviso. O castigo de Deus ele nunca é a primeira opção.
O aviso que Jeremias ele dá, na verdade, é um ato de amor divino, dando uma chance para o arrependimento, o escape e a vitória no arrependimento. Indo para uma outra parte, é um contexto bem interessante aqui também, que vai do versículo 14 ao 15, que após Jeremias ele reafirmar a mensagem de Deus, Jeremias ele toma uma atitude profunda de entrega. Ele diz bem assim: quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazeis de mim o que parece bom e reto aos vossos olhos. Jeremias ele não resiste fisicamente, mas ele aceita as consequências do seu chamado. Ele deixa um aviso, além de ser jurídico, mas também um aviso espiritual, né? Se eles o matassem, estaria trazendo sangue inocente sobre si mesmo e sobre a cidade. Ele entrega o peso da decisão nas mãos e nas consciências dos juízes. E contudo, os príncipes, né, os líderes civis e o povo, eles mudam de lado ao ouvir a defesa de Jeremias. E eles decidem não matar Jeremias. E eles apontam para essa justificativa de não matar Jeremias. Eles lembram do passado e eles vão e dizem isso aos sacerdotes, aos religiosos também da época, o porquê de não matar Jeremias. Eles lembram do profeta Miqueias, que cerca de 100 anos antes do rei Joaquim, houve um rei chamado Ezequias, né? Que Miqueias ele profetizou no reinado de Ezequias exatamente a mesma coisa que que Jerusalém seria destruída. É a mesma mensagem de Jeremias. E a reação de Ezequias quando escuta isso do profeta Miqueias, o Ezequias, em vez de ficar indignado e querer matar Miqueias, o rei Ezequias ele se arrepende, ele dobra o joelho e pede a misericórdia de Deus. Por isso que Deus poupa a cidade. E os anciãos eles argumentam, né, os civis, sobre essa lembrança de jamais trazer essa maldição para cima deles, de matar Jeremias. Contudo, o texto ele também apresenta um parênteses aqui, narrativo, sobre um outro profeta que estava junto com Jeremias. Era um profeta chamado Urias, né? E o trecho do texto mostra que o perigo real que Jeremias estava correndo pela crueldade do rei Joaquim, né? Urias ele prega a mesma mensagem de Jeremias, só que o rei Joaquim ele quer matar Urias, e Urias ele fica com medo e ele foge. Urias ele vai para o Egito. Só que o rei Joaquim ele não desiste. Ele manda soldados e pessoas atrás
lá para o Egito para prender Urias e trazer para ele. Eles vão lá, eles pegam o profeta Urias no Egito, traz para o rei Joaquim, e o rei Joaquim ele mata Urias à espada e joga seu corpo numa vala qualquer. Isso traz uma lição para a gente que a sobrevivência, né, de Jeremias não foi sorte, nem falta de vontade do rei matá-lo, mas sim, a gente vê que tem claramente uma intervenção divina na vida de Jeremias. O texto ele continua, né, no capítulo, e ele tem um homem-chave que Deus usa para ajudar Jeremias. Né? Tem um homem, ele é chamado de Aicão, filho de Safã, e Aicão ele era de uma família poderosa, famosa. Ela era escribas, né? Eles eram escribas influentes do rei Josias. E Aicão ele usa, né, sua influência política, e ele protege Jeremias, impedindo que ele fosse entregue nas mãos do povo para ser morto, inclusive do rei Joaquim. E o que aprendemos com tudo isso, eu trago aqui 3 pontos importantes que a gente aprende isso e aplica, né, na nossa vida, nas nossas vidas. O primeiro ponto é que Deus usa meios humanos para proteger seus servos. Deus ele poderia enviar um anjo para proteger Jeremias e livrá-lo, mas Deus ele não faz isso. Deus usa, nesse momento, ele usa pessoas para ajudar Jeremias, a livrar Jeremias da prisão, como ele usou o Aicão. E também os anciãos e os civis importantes também da cidade. E também Deus ele faz as pessoas lembrarem da memória histórica, como foi o caso deles, que lembraram do profeta Miqueias. O segundo ponto é a diferença entre a coragem e o temor. Urias, ele fugiu e morreu. Jeremias ficou e viveu. Isso não significa que fugir é sempre errado, mas o texto destaca que o destino de um profeta, de uma pessoa, sempre estará totalmente nas mãos de Deus. O terceiro ponto seria que o coração endurecido do rei Joaquim. O rei estava tão cego que Urias, fugindo, o rei ele mostra no texto que destaca isso, que ele monta uma comitiva imensa, né, de soldados para ir atrás de Urias até o Egito. Isso nos mostra o quão ele queria competir, mostrando que ele é um rei vassalo e também que ele não está nem aí para a voz de Deus e para quem quer que seja. E também traz, né, que ele não mostra nenhum arrependimento. Isso é o perigo da pessoa não mostrar arrependimento em nenhum momento. Né?
E com tudo isso, também na questão do estudo sobre o capítulo 26 de Jeremias, eu monto uma tabela comparativa aqui, baseada nos argumentos dos civis e dos anciãos sobre o capítulo 26 de Jeremias. E isso aqui é muito importante, que destaca bem a diferença do rei Ezequias para o rei Joaquim. O do rei Ezequias, né, o profeta, quem era o profeta? Na época do rei Ezequias era Miqueias de Moraste. E no contexto atual do rei Joaquim, era Jeremias e Urias. E qual que era a mensagem aqui do rei, na época do rei Ezequias? A mensagem que Miqueias traz ao mando de Deus é que Sião será lavrada como um campo, ou seja, destruição. Na época do rei Joaquim, a mensagem que Jeremias e Urias, eles trouxeram, é que esta casa será como Siló, destruição também. Qual que é a reação inicial do rei aqui? Do rei Ezequias, temor ao Senhor e humildade, chega ao arrependimento. Do rei Joaquim, ele traz ira, ele se ira, negação e desejo de matar. Qual foi a ação tomada pelo rei Ezequias? O rei Ezequias ele orou e buscou o favor de Deus, arrependimento. Já o rei Joaquim, ele perseguiu os profetas e ignorou o aviso. Qual foi o tratamento aqui que fizeram com os profetas? Do rei Ezequias, o profeta Miqueias ele foi respeitado e ouvido. Já do rei Joaquim, Urias foi executado e Jeremias quase morto. Qual foi as consequências aqui que chegou a trazer na época do rei Ezequias? Que Deus ele poupa a cidade, ele poupa a cidade do mal. O rei Joaquim, a sentença foi clara, destruição. Um insight aqui que eu adicionei aqui nessa comparação, que é muito importante, é a memória traz como um guia para o caminho. Os anciãos, os civis e outros, eles defenderam Jeremias, eles usaram a história toda e as lembranças do passado como uma decisão no presente. Eles lembraram que o arrependimento de um líder no passado, como o rei Ezequias, salvou a nação. Isso nos ensina que ignorar os erros e acertos do passado nos condena, muitas vezes, a repetir as mesmas tragédias. E o rei Joaquim, o rei que caçava, ele foi tão obstinado, como eu disse, que ele enviou uma comitiva ao Egito apenas para capturar um homem, o profeta Urias. Isso mostra um esforço maior que ele faz para tentar calar a voz de Deus. Aqui também nos traz a soberania de Deus. É curioso a gente
notar que Jeremias e Urias, eles pregaram a mesma palavra, né? A mesma coisa aqui. E Jeremias foi poupado e Urias, ele foi martirizado. Isso nos lembra também que a fidelidade de Deus, ela não garante a ausência de sofrimento, mas ela garante que o propósito de Deus será sempre cumprido em nossas vidas, como as de outras, mas sim, né, pela preservação ou pelo sacrifício. Para concluir, aqui eu trago também uma 3 aplicação no final aqui para nossas vidas, e ela é de suma importância. A primeira é fidelidade acima da popularidade. Jeremias, ele foi instruído a não omitir nenhuma palavra, e ele sabia que a mensagem não seria bem recebida. Mas o que isso aplica para a gente? Que muitas vezes ser fiel a Deus significa ficar sozinho, viver sozinho ou enfrentar oposição. Porque o nosso compromisso deve ser sempre com a verdade e não com os aplausos. A segunda parte da aplicação aqui é que o rito não substitui o caráter. O povo de Judá achava que, por estar no templo, estava seguro, tranquilo, independente de como eles viviam lá fora. E Deus deixou claro que o templo poderia se tornar em ruínas se não houvesse uma mudança de conduta. Isso nos aplica, novamente, eu gosto de bater nessa tecla, que a religião sem transformação de vida é vazia. E Deus, ele valoriza muito mais a nossa obediência e justiça, caráter, do que os nossos rituais ou presença em templos. A terceira aplicação é a resposta à palavra que define o nosso destino. O capítulo 26 nos mostra 3 reações diferentes aqui. A primeira, os sacerdotes. Eles ficaram na defensiva e quiseram matar o mensageiro, o profeta. A segunda, os anciãos. Eles foram prudentes e buscaram a sabedoria na história, na lembrança. Terceiro é o rei Joaquim. Ele foi cruel e endureceu o coração. Isso nos aplica que quando somos confrontados, né, pela palavra de Deus, sempre a gente vai ter uma escolha. Ou podemos nos humilhar, nos debruçar, ir para o arrependimento com Deus, como fez o rei Ezequias, ou resistir como o rei Joaquim. A nossa reação e a gente nos policiar sempre diante do que Deus determina, a gente sempre vai colher restauração em nossas vidas. E a história de Jeremias, né, nos deixa uma lição poderosa aqui para concluir e fechar. A verdade de Deus não depende da nossa aceitação, e muito menos
da aceitação da maioria. Mesmo quando estava contra ele, contra Jeremias, a sua segurança ela sempre repousava no fato de que ele estava sendo fiel com Deus e o que Deus o chamou para fazer. Isso nos traz uma segurança que não importa o que aconteça, mas nós devemos sempre estar obediente a Deus. Bom, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e Deus abençoe.